Recentemente, o cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, postou um comunicado avisando que a dupla vai precisar se afastar dos palcos por 90 dias. O Zé Neto está sofrendo de síndrome do pânico e depressão. Infelizmente, um mal que vem enfrentando e assombrando milhares de pessoas. Se você não está passando por isso, eu tenho certeza que você conhece alguém que está. A grande dificuldade disso é que essas doenças, elas enfrentam ali uma barreira, que é o cuidado com a saúde mental. E hoje nós vamos falar mais sobre isso. Vem comigo! Oi, diamante! Seja bem-vindo a esse vídeo. Como você viu, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que merece a nossa atenção e que vem aí afetando milhares de pessoas. Síndrome do pânico, depressão, qualquer transtorno mental, hoje em dia tem ficado cada vez mais frequente. Às vezes as pessoas falam, né? Nossa, será que o mundo mudou? O que está acontecendo? Claro, mudou a cultura, mudou o jeito de viver, só que também agora a gente tem mais acesso a diagnóstico, a informação. E às vezes as pessoas antigamente sofriam com isso e não tinham espaço nem para ser ouvidas, nem para ser vistas, nem para tratar qualquer coisa nesse sentido. Então hoje em dia tá muito mais fácil pra gente conseguir olhar para todas essas coisas. A depressão, ela é um transtorno mental, assim como a ansiedade, né? A síndrome do pânico, ela tá dentro do transtorno da ansiedade. Só que às vezes as pessoas vão ter mais ali o diagnóstico específico da síndrome do pânico, mas ela é recorrente ali do transtorno da ansiedade. Então a gente começa a observar o que é isso, da onde vem isso, como que é possível, né, as pessoas ficarem depressivas ou ansiosas. E a dupla Zé Neto e Cristiano, a gente consegue perceber que através da história do Zé Neto, não existe barreiras para estar depressivo ou estar com pânico. Não existe barreira social, cultural, né? Independente se você está aí nos holofortes, na fama, ou se você está nos bastidores. Às vezes olhar para o Zé Neto e falar, nossa, ele tem uma vida perfeita, nossa, tá tudo bem com ele. E lá no fundo é uma pessoa que estava aí encarando a depressão, sofrendo com esse mal, a ponto de precisar ir parar 90 dias para olhar para isso. Então é um alerta, né? Nem sempre o sorriso, a gente não consegue saber o que está por trás do sorriso, o que está por trás da vida das pessoas. Então também é um cuidado como nós estamos tratando as pessoas que estão ao nosso lado, à nossa volta, como que tem sido, né, o nosso cuidado também com o outro, porque a gente não sabe o que realmente as pessoas estão passando. Então antes da gente aprofundar, eu já convido você aí a se inscrever no canal, já clica aí em se inscrever, porque toda semana tem vídeo, a gente tá compartilhando cada vez mais, trazendo mais saúde, mais informação, para que a gente possa aí ajudar o maior número de pessoas. E você também é uma pessoa que pode ajudar isso a acontecer, compartilhando um canal, se inscrevendo, fazendo essa rede ficar cada vez maior. Muitas vezes o sinal da depressão ele pode passar desapercebido, tanto pela pessoa que está sentindo, como as pessoas que estão ao redor. Às vezes a depressão é uma doença silenciosa, porque é como se a pessoa fosse perdendo aos poucos o desejo e a vontade, quando de repente ela se vê sem desejo de mais nada, sem vontade de mais nada, principalmente das coisas que antes ela sentia prazer, das coisas que antes ela gostava de fazer, e de repente já não faz mais sentido. Então é uma doença que vem chegando de mansinho e de repente às vezes você já tá lá no fundo. Então por mais que, Natália, hoje eu me senti triste, não quer dizer que você tá ali depressivo. Nós temos alterações de humor. Problemas acontecem, términos de relacionamento, problemas na escola, problemas na família, problemas financeiros. No nosso dia a dia temos problemas e esses problemas afetam o nosso humor, que vai afetar nossas emoções. Então às vezes você vai estar alegre, às vezes você vai estar triste, às vezes no mesmo dia, né? Acorda alegre, de repente tá triste, de repente tá com raiva, de repente tá com tédio. As pessoas às vezes podem falar, você já se viu falando assim, nossa, eu acho que eu sou meio bipolar. Mas a depressão ou qualquer transtorno não tem a ver com aquilo que você tá sentindo só naquele dia ou só naquela semana. É um transtorno que são sintomas recorrentes. E aí a duração é maior, o período é maior. Então não é uma situação ou outra. Você é um ser humano, você vai sim sentir aí, vai ser afetado pelas emoções. Então a depressão, a gente costuma dizer que é o câncer da alma, sabe? Por quê? Se eu chegar pra você e falar assim, olha, eu fui diagnosticada com um câncer no fígado, pronto. Eu tenho certeza que a sua empatia, o seu cuidado comigo pode aumentar. Você pode até se prontificar pra fazer alguma coisa por mim ou pra me ajudar de alguma forma. Porque o câncer é uma palavra que às vezes as pessoas se assustam, né? A gente sabe o quão perigosa é essa doença. Agora, se eu falar pra você, eu fui diagnosticada com a depressão, às vezes você pode olhar pra mim e falar assim, Natália, seja forte, nossa, sua vida é tão boa, nossa, você tem pessoas que te amam, não, levanta, sorri, você precisa orar mais, você precisa ir na igreja, você precisa estar mais perto de Deus, o que está acontecendo? Muitas vezes é isso que as pessoas acabam falando para quem está passando por esse tipo de transtorno. E na verdade, o problema emocional é tão impactante e até às vezes mais do que o problema físico, só que falta cuidado.
falta atenção. Infelizmente, as pessoas acabam ignorando o cuidado com a saúde mental. Você já foi assim? Aquela coisa de, não, é frescura, mimimi, alguma coisa nesse sentido. Mas se a gente for olhar em relação a números, a estatística, no Brasil, cerca de 11 milhões de pessoas já foram diagnosticadas com transtorno depressivo. Isso equivale a 6% da população. No ranking das Américas, né, no sentido de maior país com número de depressão, o Brasil ele tá em segundo lugar, ele só perde para os Estados Unidos, e da América Latina ele é o primeiro. Então a gente sabe que esse número infelizmente vem crescendo, e é onde a gente precisa parar e falar o que precisa ser feito, quais são as atitudes, o que dá pra fazer, o que você aí pode fazer. Às vezes você tá bem, tá saudável, mas o seu olhar às vezes pra pessoa que tá do seu lado, pro seu amigo, você pode incentivar ele a buscar ajuda, você pode acolher, você pode ouvir. Natália, eu não tenho corpo. Quando eu falo que eu não tenho corpo, né, eu não consigo fazer isso, eu não sei fazer, eu não sei ouvir, eu não sei acolher. Mas você pode incentivar essa pessoa a buscar ajuda, sim, e não dizer, né, que é frescura, ou que ele pode se virar sozinho, ou que ele é forte, alguma coisa nesse sentido. Então, os números estão sim crescendo. O Brasil, os números ficam cada vez maiores. Se a gente for falar de ansiedade, aí o número, aí já é o top 1 do mundo mesmo. Aí a gente já nem fala mais em relação às Américas ou América Latina, já é o top 1 do mundo. Então, infelizmente, os números crescem cada vez mais. E é claro que eu preciso alertar você que a depressão, ela acaba desencadeando outras coisas. O cantor Cristiano, que é a dupla do Zé Neto, né, ele disse que nos últimos tempos o Zé Neto estava bebendo de uma forma exagerada. Então ele deu uma entrevista falando sobre isso, que a bebida do Zé Neto estava exagerada mesmo. Então era uma fuga, é uma forma da pessoa ali aliviar aquilo que realmente ele está sentindo. E normalmente as pessoas podem ir para bebida, para droga, para comida, para compra, qualquer coisa que vai fazer ali esse corpo aliviar de alguma forma o que realmente está acontecendo. Então a depressão sim pode desencadear problemas ainda maiores, como os vícios. Como saber se eu estou com depressão, Natália? Como que eu sei disso? Antes de responder essa pergunta, eu já convido você para curtir esse vídeo. E aí a resposta é a seguinte: existem formas de diagnosticar a depressão. É muito importante que você vá atrás de um profissional. É claro que tem pessoas que conseguem olhar para isso sozinho, mas nem sempre é possível, nem sempre você tem ali energia, disposição, até mesmo força para fazer isso. Então o diagnóstico da depressão é muito importante que ele seja feito por um profissional. Procura um profissional, o psiquiatra ele dá diagnóstico, tá, da depressão, o psicólogo ele consegue te acolher e aí ele vai te encaminhar. Se ele entender ali que você tá no quadro depressivo, ele vai encaminhar você pro psiquiatra só fechar o diagnóstico. São os profissionais mais eficientes que podem aí dar o diagnóstico para que você consiga olhar para isso. Então, o quadro depressivo vai ter ali uma série de sintomas e duração também, como eu disse, né, no começo do vídeo, que não é você sentir ali a tristeza 1 ou 2 dias, tem uma duração. Então, tem uma série de sintomas e de duração pra gente bater e identificar se isso se encaixa, né, dentro do quadro da depressão. A depressão, ela é uma ampla família de doenças, por isso a gente denomina ela de síndrome, tá? Então, é uma síndrome depressiva, aí vai ter a aguda, vai ter a mais profunda, vai depender do quadro onde você vai se encaixar. Mas a depressão, ela modifica os neurotransmissores, então ela modifica a sua química cerebral. Por isso que dá tanta indisposição, tanto desânimo, tanta tristeza, não dá vontade de fazer nada, nem as coisas que você gosta, então perde o desejo ali pelo trabalho, por até mesmo se divertir, por sair, porque realmente a química no cérebro, de forma física, é alterada. Então seus neurotransmissores ali são realmente alterados. Então nós já entendemos que a depressão é um transtorno mental grave, é preciso tomar cuidado, é preciso olhar. Começou a perceber que essas sensações, a tristeza, o desânimo, a falta de vontade, falta de motivação, começou a perder interesse por aquilo que você gosta, por aquilo que faz sentido pra você. Começa a olhar pra isso, porque realmente quanto antes você buscar ajuda, melhor. Menos você vai sofrer, menos as pessoas que estão à sua volta vão sofrer também. E é claro que o transtorno depressivo, como eu disse, né, ele acaba dando ali um pezinho às vezes pra vício e até mesmo pra pensamentos suicidas. Tá, Natália, identifiquei que eu tenho depressão, percebi que as coisas não estão bem. O que eu devo fazer? Tem muitas pessoas, como eu disse, que às vezes as pessoas conseguem ir saindo do buraco sozinhas ou só com a rede de apoio ali familiar mesmo ou de amigos. Então, como eu disse, a depressão ela afeta ali seus neurotransmissores, que é a química do cérebro. E aí, se você às vezes consegue tirar força para fazer uma atividade, né, para ir para um esporte, fazer uma atividade que você gosta, uma dança, um pilates, alguma coisa que vai colocar esse corpo em movimento e que vai liberar química para esse cérebro, uma corrida, uma natação, uma academia, um futebol, não sei, coisas que você gosta e que vai ativar aí a química do prazer no seu cérebro, liberando serotonina, dopamina. Esses pontos já é um grande passo para você ir conseguindo melhorar, mas é claro que nem sempre vai ter força para fazer isso. Então, o primeiro passo é aceitar e entender que dá sim para procurar ajuda. Acolher todo aquele sentimento é
realmente não tá dando, não tô conseguindo. Porque não é sobre querer. Eu entendo que às vezes você tem o desejo de realmente sair dessa, de realmente fazer as coisas, mas não vem a força, não vem a disposição, não vem a energia. Então, um dos primeiros passos é buscar ajuda, porque através da ajuda você vai conseguir se desassociar. Então, é o que eu sempre falo, né? Como se você olhasse o problema de fora, o profissional vai ajudar você a desassociar desse problema, entender o que está acontecendo e é onde os efeitos positivos do tratamento começam a acontecer. A hipnoterapia, ela é uma ferramenta que a gente consegue entender da onde essa depressão está vindo, o que aconteceu, o que causou essa depressão e dá sim para eliminar. Inclusive, no nosso próximo vídeo, nós vamos ter uma pessoa que conseguiu eliminar a depressão. Ela viveu 15 anos ali com a depressão e conseguiu eliminar a depressão. Já tem 4 anos que essa depressão já foi eliminada e a pessoa tá bem, hoje vive bem, vive tranquila, mas porque ela conseguiu ir na raiz do problema, entender o que estava acontecendo e eliminar a depressão. Então dá sim pra eliminar, existe chances, existe possibilidade, mas precisa buscar o quê? Ajuda, precisa buscar um tratamento para que isso aconteça da melhor forma. Um outro ponto também que eu preciso alertar você é em relação à medicação. A medicação, tem gente que às vezes chega pra mim e fala: Natália, então, é que minha mãe uma vez foi no psiquiatra, e aí o psiquiatra foi e passou pra ela um ansiolítico lá e agora eu tô tomando. Não, cuidado, porque cada remédio é pra alguma coisa. Cada pessoa vai receber uma dosagem do remédio. Às vezes essa pessoa recebe uma dosagem que é alta, e aí você vai tomar e às vezes você nunca tomou nada nem parecido e realmente é uma bomba no seu organismo e pode desencadear sintomas ainda piores. Então pode ser, sabe, às vezes tá ali um sintoma encolhidinho, quietinho lá no seu organismo, de repente o remédio vem e pum, levanta tudo isso, as crises podem começar a aumentar, as sensações podem aumentar, pode dar muito efeito colateral. Então toma cuidado, não toma remédio de outras pessoas, não se automedique, não pega lá o remédio do tio, do primo, do pai, da mãe, não. Procura ajuda, tá? O psiquiatra, ele é a pessoa mais indicada para te passar remédio, tanto antidepressivo como ansiolítico, independente do problema. O psiquiatra é o médico, né? Ele fez ali medicina e depois ele fez psiquiatria para conseguir entender qual vai ser o melhor remédio. É claro que a medicação, ela demora um tempo para fazer efeito, ele vai testar a medicação com você, então não adianta ir lá uma vez e nunca mais olhar para a cara do psiquiatra, precisa fazer um acompanhamento. E lembrando, né, um adendo aqui, um parênteses bem grande, a medicação, ela é um tratamento paliativo. Às vezes você tá num nível de depressão muito profundo ou você conhece alguém que esteja, e a medicação, ela pode vir ali e dar aquela aliviada imediata para a pessoa conseguir procurar ajuda, porque às vezes nem tomar banho a pessoa tá tomando, nem comer a pessoa tá comendo, nem conseguir levantar da cama a pessoa tá conseguindo. E a medicação é como se fosse aquele efeito que ela precisa no organismo para dar uma reagida ali, sabe? Para conseguir sair de casa, ir para uma clínica, procurar um tratamento. Só que não é só a medicação. A medicação, ela é esse efeito, esse tratamento paliativo que vai aliviar, que vai ajudar, mas ele não vai eliminar o problema. Para eliminar, precisa ir na causa. E o tratamento que eu indico é a hipnoterapia, porque eu sei que ele vai na causa do problema, a gente consegue eliminar. E aí, aos poucos, conforme o tempo vai passando, você vai fazendo o quê? O desmame da medicação. Então, a medicação, você vai tirando ela ali aos poucos, de uma forma com cuidado mesmo, né? Então, não vai, nossa, eu tô muito bem hoje, pronto, não tomo mais a medicação. Não funciona dessa forma, tá? Precisa fazer a tirada da medicação com cuidado. E o que eu sempre falo, só tira a medicação quem deu a medicação. Se o psiquiatra que te deu, então volta lá, faz acompanhamento com ele, ele vai ver a sua melhora e automaticamente ele vai diminuindo a sua medicação. Pegando o exemplo do Zé Neto, ele vem mostrar para nós como é importante falar, como é importante anunciar, como é importante dizer. O Zé Neto deu um exemplo, nem sempre você consegue dizer e comunicar aquilo que você está sentindo, mas quando ele diz, estou enfrentando um quadro de depressão, estou enfrentando um quadro de síndrome do pânico, isso abre olhares para isso, para muita gente, para muitas pessoas que às vezes tá sentindo e tá ali quietinho, não tá falando para ninguém, tá aguentando a barra sozinho. Não precisa aguentar a barra sozinho. Se você olhar pro seu lado e não tem ninguém ali para te ajudar, o profissional, talvez ele não precisa ser o seu parente, não precisa ser seu amigo, mas um profissional vai conseguir te ajudar. Então, às vezes você não tem uma rede de apoio em casa, mas tem profissionais que estão prontos para ajudar você a resolver isso. Então, pegar o exemplo, né, do Zé Neto, que foi ali e falou, olha, é isso que eu tô sentindo, porque eles poderiam dar qualquer desculpa para parar esses 90 dias. Eles poderiam falar qualquer coisa, mas ele falou a verdade. Ele disse que ele tá passando aí por um transtorno mental, por uma doença da mente que é gerada pelas emoções, e como é importante com que cada um de nós olhe para dentro, entenda o que a gente tá sentindo, e se precisar falar pro mundo, se precisar gritar pro mundo, grite, fale, porque assim você vai conseguir com que as pessoas ajudem você. Às vezes as pessoas não te ajudam porque elas nem imaginam o que você tá passando. E agora, mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, vai, se inscreve. Não,
chega, parou, já tá assistindo meu vídeo, às vezes já até assistiu mais de um e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Quando você faz isso, você coloca esse canal ainda mais pra cima, o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo bom, que as pessoas querem assistir e leva esse vídeo pra mais pessoas ainda. E faz com que mais pessoas consigam ter esse olhar pra dentro e procurar ajuda. Então você pode sim ajudar pessoas quando você se inscreve no canal, quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, porque essa rede vai ficando cada vez maior. Que bom que você ficou até aqui. Um beijão e a gente se encontra no próximo vídeo.